Bom dia, igreja. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela internet também, pelas redes sociais. E eu quero começar lendo algumas palavras bíblicas aqui. A primeira, Abacuque 3:18. E ele fala, Eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Acho que eu tenho falado com bastante frequência, dentro de quem tem participado dos cultos tem visto sempre esse desejo de profetizar exatamente essa questão da alegria e da felicidade, E na Bíblia a gente encontra vários versículos que dizem exatamente sobre isso. Em Filipenses 4:4 também ele fala, Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrai-vos. E 1 Tessalonicenses 5:16, alegrem-se sempre. E acho que assim, uma coisa que Deus tem colocado muito dentro do meu coração a respeito, principalmente nesse período que a gente tem vivido, de muita tribulação e muita dor, e algo que tem sido muito constante, de pensar e de falar, quando eu leio o primeiro Salmo, capítulo 1, o primeiro livro de Salmos, ele fala, abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Quando ele diz abençoado, em algumas versões é felizes ou bem-aventurados, Mas o que isso tem a ver com a palavra, o que tem a ver com o que eu tenho para trazer hoje? Quando eu digo que nós devemos estar com um sentimento de alegria, com uma emoção de alegria e a felicidade como um sentimento, isso tem muito a ver com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Dentro do estudo científico diz que nós somos influenciados por 5 pessoas distantes. Então o Ramalho, que é meu amigo, tem um amigo que tem outro amigo, e esse outro amigo dele entra em depressão, eu vou ser afetado por essa tristeza e essa depressão. E isso é um estudo de 32 anos que condiz e diz exatamente esse tipo de informação. E quando ele fala aqui, que não se assenta na cadeira dos escarnecedores ou na roda de zombaria, na roda de pessoas fúteis, por que isso? Porque se eu sou influenciado a 5 pessoas distantes, imagina da pessoa que está do meu lado durante o dia a dia, E aí ele continua aqui, Mas o prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando fala, meditar na lei de dia e de noite, o que isso quer dizer? Quando eu sento na roda de pessoas que trazem todo esse tipo de maldade, todo esse tipo de atributo negativo, eu ouço mentiras a respeito daquilo que está acontecendo o tempo todo. Mas quando eu medito naquilo que realmente é verdade, por exemplo, na Bíblia fala, diga ao fraco, eu sou forte. E quando eu repito, diga ao fraco, eu sou forte. Quando eu repito, eu sou forte, eu crio uma consciência dentro em mim que me diz realmente que eu sou forte. Quando eu sento numa mesa de pessoas fúteis e elas começam a dizer coisas sem sentido a meu respeito, eu começo a assimilar essas informações e começo a viver também essas questões sem respeito a respeito da minha vida e a respeito da vida de outras pessoas. E eu sempre falo, quando eu começo a dizer mal para outra pessoa a respeito, que seja de mim mesmo, ou seja a respeito de outra pessoa, eu começo a maldizer e amaldiçoar a outra pessoa. Então, quando fala, a pessoa que realmente tem no seu íntimo o desejo de abençoar, tem no seu íntimo o desejo de realmente estar firmado dentro daquilo que o Senhor tem para você, para essa pessoa, ela busca exatamente se afastar de todo esse tipo de pessoas que estão ao seu redor, E aí continuando, e ele será como a árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Então, o que é, prosperidade? Prosperidade é dinheiro? Também. Mas prosperidade é felicidade, prosperidade é amor, estar cercado de amigos realmente confiáveis que vão realmente te engrandecer e fazer com que a palavra de Deus seja distribuída e seja alcançada. Então, quando eu reflito em cima de aquilo que Deus prometeu sobre minha vida, e quando eu falo isso repetidamente para as pessoas, eu começo a trazer mais consciência de quem eu sou
e de que eu sou um filho de Deus. Se você pega qualquer pessoa e começa a dizer, né, ah, nossa, você está pálido hoje, o que aconteceu? Acho que você não está muito bem, não. E eu começo a falar isso repetidamente, no final do dia essa pessoa, com certeza, ela está pálida, e ela está com os sintomas que eu falei, que ela disse, que eu disse para ela no início do dia. Por quê? Porque eu acredito nas mentiras que eu conto para mim mesmo, assim como eu acredito nas verdades que eu conto para mim mesmo. Então, quando eu assento na roda de pessoas fúteis, né, como a Bíblia chama de iníquos, eu começo a me tornar tão impuro e tão aquilo que eu tenho proclamado, aquilo que eu tenho declarado. Então, algo que, assim, nesse momento principalmente, né, que a gente vive, de tamanha opressão do mundo, tamanho impossibilidade, às vezes, de trabalhar, de fazer aquilo que realmente eu preciso fazer, e aí vem alguém e fala, está muito difícil mesmo a situação. Você viu fulano? Quebrou. Você viu Beltrano? Morreu. E quando eu começo isso, não, realmente é uma situação muito constrangedora, e isso vai trazer prejuízo para mim também. Tem uma história que eu ouvi, verídica, né, que um pai, para conseguir cuidar do filho, ele começou a fazer cachorro-quente. Isso aconteceu, se eu não me engano, em São Paulo. E ele começou a fazer cachorro-quente, ele sempre comprava os produtos de ótima qualidade, e ele vendia esses produtos de ótima qualidade, e ele conseguiu sustentar o filho dele, e o filho dele fez medicina, se formou, fez graduação, tudo com aquilo que ele fazia. E quando o filho volta para casa, ele, né, chega para o pai, mas por que você compra essa salsicha tão cara? Por que você compra esse pão tão caro? A gente está em crise, você tem que diminuir, o custo disso daí está muito alto, começa a comprar coisa um pouco mais barata, começa a fazer uma coisa diferenciada, porque nós estamos em crise. E ele chega e começa a falar crise, crise, crise. Então o pai, né, acreditando que era semi-analfabeto, acreditando naquilo que o filho contava, ele começou a acreditar realmente na crise. Resultado disso, 6 meses depois, o pai dessa pessoa quebrou e ficou com uma dívida monstro. Exatamente porque enquanto ele não acreditava, enquanto ele não sabia que a crise existia, ele estava muito bem. O dia que ele ouviu a mentira, né, a roda dos escarnecedores, e entrou dentro do coração dele, tudo aquilo deixou de existir, e ele começou a viver uma vida que não era a vida que realmente ele tinha nascido para ser. Então, quando eu falo exatamente isso, eu quero exortar todas as pessoas a entenderem aquilo que elas estão vivendo. Exatamente, eu tenho vivido a minha vida ou eu tenho vivido a vida de outra pessoa? Eu tenho feito aquilo que realmente eu nasci para fazer e aquilo que eu tenho capacidade de fazer, ou eu estou ouvindo a mentira que alguém contou para mim, o amigo do amigo contou conta isso, e isso me influenciou. Então, que tipo de vida eu tenho vivido? Eu tenho dado graças a Deus, né? A gratidão, ela faz com que, apesar de todas as coisas ruins, ela faz com que eu consiga enxergar algo positivo dentro das situações. Eu falo e repito, Deus é Pai. Nenhum pai quer que o filho seja, né, amaldiçoado de certa forma. Nenhum pai quer que o filho sofra por qualquer situação, mas pelo contrário, ele quer que o filho tenha uma vida íntegra e tenha realmente sucesso naquilo que ele faz. Mas o bom pai, ele deixa que o filho passe por situações diferentes para que ele aprenda como realmente agir durante as coisas. E Deus, como um pai, Ele quer exatamente que nós entendamos a situação, dando graças a Ele, porque nós passamos por isso, esse aprendizado vai me ser útil no futuro. Se hoje eu tenho problemas financeiros, de repente é porque eu preciso aprender algumas coisas, e até mesmo para ensinar outras pessoas a respeito daquilo que eu estou vivendo. Tem um empresário brasileiro que gosto muito de ver aquilo que ele fala, né? Ele mesmo rindo, ele fala, eu quebrei 20 vezes. E ele repete isso com muita alegria. Fala, cara, como alguém que quebrou 20 vezes vai dar um sorriso tão grande desse jeito, né? E vai falar que foi ótimo ele ter quebrado 20 vezes. Hoje ele é um dos empresários mais ricos do Brasil e ele conta isso com alegria, com gozo, porque ele sempre diz, tudo que aconteceu de errado na minha vida, fui eu que causei. Todas as vezes que eu quebrei na vida, fui eu que causei. E quando eu mudo a minha mente com relação às coisas, quando eu medito na palavra, se você quer aprender, por exemplo, a construir uma cidade, leia, né, o Pentateuco. Lá tem todas as instruções a respeito de como construir uma cidade. Se eu quero ser um empresário de sucesso, leia Provérbios.
Lá ele diz todas as condutas que eu preciso ter para ser um empresário bem-sucedido. A questão das pessoas que estão próximas a mim, como eu devo me comportar diante das situações, como eu devo chegar diante das pessoas, como eu devo falar com as pessoas, tudo isso está descrito na Bíblia. E quando eu vivo essa verdade dentro em mim, quando eu medito nessas palavras e realmente trago isso à existência, é impossível que você dê errado. É impossível que as coisas não funcionem com você. Ah, mas para a minha vida está difícil, eu sei. Mas o que você tem feito de errado? Você tem, de repente, a falta de gratidão tem te impulsionado a você viver de uma forma não congruente com aquilo que Deus colocou para você. Às vezes a falta de contágio, né? A gente estava conversando hoje aqui, o Ramalho e o Edson, a respeito, né, de como os judeus são prósperos, e exatamente porque eles vivem por princípios. Então, qual o princípio que de repente eu tenho falhado? Qual o princípio que de repente eu tenho ido contra e que Deus tem me ajudado a aprender e a sair realmente dessa situação? Ah, meu problema é com a minha família é extremamente desestruturada. Ok, mas o que você pode aprender com isso? Eu não tive um pai zeloso, eu nunca tive um pai que me ajudasse realmente na minha formação. Ele me maldizia, falava mal. Ok, perdoa seu pai. É impossível que uma fonte de água jorre duas águas diferentes, uma doce e uma salgada. Ou ela é doce ou ela é salgada. Então, se o seu coração está cheio de amargura, está cheio de ressentimento, está cheio de dor, você vai sair falando amargura, ressentimento e dor para todas as pessoas, porque é impossível de uma única fonte salvar duas coisas. Então, o que tem faltado, de repente, nesse momento, para que essa felicidade se convirta em alegria? A felicidade, ela é gerada. Eu posso estar com uma emoção triste nesse momento, mas eu posso gerar felicidade. Eu posso dizer a mim, alegra-te, né? Esteja feliz, e manter essa felicidade dentro de mim. E essa felicidade vai fazer com que gere alegria no meu coração. Ah, André, eu perdi uma pessoa muito querida, e isso está me causando muita tristeza. Converta essa tristeza em alegria. Quais são os momentos felizes que você passou com essa pessoa? Quais são os momentos de alegria que você pode trazer à sua mente? Quer fazer um exercício? Começa a pensar em um momento da sua vida que foi extremamente feliz. Fecha os olhos e pensa nesse momento. Eu garanto para você que em questão de 5 segundos você está feliz também, você está alegre. Por quê? Seu cérebro é condicionado a sentir aquilo que você diz para ele o que você quer sentir. Então, meu momento é difícil, meu momento é de dor, porque você quer. Né? Se você realmente quer sair de onde você está, você pode condicionar você mesmo a falar, André, isso é muito lindo, é bíblico. O próprio Salomão fala isso, tudo que eu li aqui também fala exatamente, alegre-se no Senhor, busque a alegria do Senhor. Está muito difícil, então se alegre em Deus, proste diante de Deus, ore diante do Senhor, busque aquilo que Deus já te proveu dentro da sua vida. Muda, né? Fala-se muito de mindset, né? E é uma palavra americanizada que já foi incorporada hoje no nosso dicionário, mas o que é mindset? Exatamente o poder da sua mente, aquilo que eu penso e aquilo que eu foco. Então muda esse pensamento. Comece a pensar, tem pensamentos de paz, pensamentos de amor, pensamentos de alegria. Como diz Jeremias, eu quero trazer à minha mente tudo aquilo que me dá esperança, tudo aquilo que me dá alegria, tudo aquilo que me dá prazer, e não aquilo que me traz dor. André, mas eu tenho um boleto para pagar amanhã. Se você ficar pensando no boleto, você não vai resolver essa situação. Ah, porque fulano está na UTI. Se você ficar pensando nesse fulano na UTI, não vai resolver a sua situação. Mas se você pensar que as opções que eu posso fazer para conseguir honrar esse boleto de amanhã, se eu conseguir lembrar de todos os momentos de felicidade que eu tive com essa pessoa, durante toda a vida dessa pessoa, eu mudo a minha química interna. E aí, eu mudando a minha química interna, eu consigo ter condições de fazer muitas outras coisas. O Ramalho falou, né, a respeito de quem para no meio do caminho, às vezes não é lembrado e não chega realmente a lugar nenhum. Acho que todo mundo já ouviu falar de Henry Ford, todo mundo já ouviu falar de Martin Luther King, e todo mundo já ouviu falar de Ayrton Senna. Quem foram esses caras? Foram pessoas que nunca desistiram. Ayrton Senna, como no esporte, né, era uma pessoa que muitas vezes poderia largar e falar, não está dando certo, parei.
mas ele morreu fazendo aquilo que ele gostava de fazer e ele nunca desistiu em nada daquilo que ele queria. Martin Luther King, né, como um negro norte-americano lá, sofreu dores inimagináveis, mas ele sorria todo o tempo e ele não desistiu até que ele viesse a morrer exatamente com isso, por conta dessa luta. Henry Ford, todo mundo já viu um carro da Ford na rua e todo mundo tem um carro hoje em dia. E ele foi a pessoa que revolucionou. Mesmo as dificuldades, ele não desistiu. Thomas Edison, né, temos iluminação aqui porque ele nunca desistiu. Ele tentou mais de 1000 vezes fazer a lâmpada e ele nunca desistiu. Porque ele tinha focado algo que foi tocado dentro do seu coração. E é isso que eu quero falar para vocês nesse momento. O que Deus tem falado no seu coração e que nós temos sido negligentes? O que Ele tem falado para eu fazer e falado para eu agir que eu não tenho sido realmente convicto de que eu devo fazer aquilo? Como deve estar e como deve ser as pessoas que estão ao meu redor? É amigo de infância, eu conheço ele há 30 anos. Ele fala mal de todo mundo, mas é uma pessoa legal. Afasta dele, ele nunca foi seu amigo. Ele está te trazendo para o buraco, digamos assim, que você nunca imaginou o tamanho desse buraco. Mas ele é uma pessoa... E se Deus... Não, se Deus quiser, Ele vai fazer com ele. Mantenha a sua vida, preserva a sua vida, porque preservando a sua vida, você ajuda a vida da pessoa. Quando eu estou junto de pessoas que fazem o mal, é tendencioso eu fazer o mal, porque eu sou influenciado por isso. Isso chama neurônios espelho. Eu vou simplesmente refletir aquilo que aquela pessoa faz. Se não acredita nisso, olha para a plateia. Muitas pessoas estão cruzadas as pernas do mesmo lado. Por que isso? Porque as pessoas, elas inconscientemente, elas repetem aquilo que a pessoa do lado está. Nem olhei para o lado, mas eu sei que eu estou cruzado as pernas do mesmo jeito. Por quê? Porque eu sou influenciado pelas pessoas que estão ao meu redor. E isso em todos os sentidos, seja nas palavras, seja na presença, seja na atmosfera em que eu convivo com as pessoas, isso me faz influenciar, isso me faz agir tão certo como. Então é isso que eu quero falar. Quer ser feliz? Force a felicidade dentro de você. A felicidade, ela vai trazer alegria. Começa a mudar realmente toda essa forma de agir, né? Como diz aqui, o coração alegre constitui um bom remédio. Então, mantenha-se na alegria. A alegria e a felicidade são catalisadores de tudo positivo dentro da sua vida. Uma pessoa feliz, ela tem conquistas maravilhosas. Uma pessoa que ela é amargurada, triste, rancorosa, a tendência dela é fracasso total, porque ela sempre vai olhar algo bom e vai amaldiçoar, porque aí eu não consegui aquilo. Então esteja feliz durante todo o tempo, busque a felicidade durante todo o tempo, busque aquilo que realmente traz paz para o seu coração, busque aquilo que realmente, né, traz à memória momentos de felicidade e medita na palavra. Medita naquilo que realmente Deus tem falado. Como eu disse, você quer aprender a fazer algo? A Bíblia, ela tem a receita de tudo isso. Então, é focar exatamente naquilo que eu quero, naquilo que eu busco realmente. E todas as vezes que eu busco isso com intensidade, isso é um princípio, isso vai vir para a minha vida, isso vai acontecer comigo e tenho certeza que isso vai impulsionar que aconteça na vida de outras pessoas também. Então, eu quero orar para cada um nesse momento, que o Senhor realmente abra os olhos, abra o coração de todas essas pessoas, para que elas vivam com intensidade, que elas vivam com o amor, que elas saibam realmente discernir tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é correto, e que haja realmente com maestria, dentro do princípio que Deus estabeleceu. Abra os olhos de cada um nesse momento, abra os corações de cada um nesse momento, para que veja a glória permanente de Deus, que haja realmente paz, que haja realmente amor, que nós possamos, né, distribuir tudo isso ao mundo e dizer que nós somos filhos de Deus e por isso somos pessoas diferentes, porque nós amamos, acima de tudo, nós impartimos o amor, nós declaramos alegria, nós trazemos realmente paz ao coração das outras pessoas, porque nós não vivemos por aquilo que acontece no mundo, mas nós temos a certeza e a convicção de que Deus está comigo e é Deus quem está no controle da minha vida. E nada mais me oprime, nada mais me traz tristeza, nada mais me traz, né, algo que vem contra aquilo que Deus e aquilo que o Senhor trouxe para que acontecesse na minha vida. Amém. Agradeço a participação de todo mundo e a gente encerra agora com o Tunico. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força e
Jesus no nosso coração, nós viveremos a verdadeira alegria. Quero despedir cantando o refrão desse cântico e dessa canção, e você pode ir em paz. Tenha uma ótima semana, um ótimo dia. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei,